E aí, pessoal? Mais uma vez aqui o professor William com vocês, agora resolvendo a nossa prova, né? Espero que todos tenham ido muito bem. E um recadinho aqui que é o seguinte, que neste ano de 2019, né, as provas, elas possuem um sistema de embaralhamento de questões. Então, a alternativa que foi correta na prova de um colega pode não ser a mesma na sua. Então, as questões são as mesmas, mas as provas elas estão com as alternativas em uma sequência diferente, beleza? E aí a primeira questão da prova de vocês, que na minha opinião era a questão mais difícil da prova, essa primeira, depois o resto era de boa. Ele fala assim, ó, uma estratégia para obter efeito humorístico em quadrinhos é atribuir a objetos abstratos características e ações tipicamente humanas. Então a figura a seguir é um exemplo de aplicação desse recurso. Então tá lá o izinho, ó, sou complexo, e o pi, sou irracional. Aí ele fala assim: supondo que cada número ele diga uma verdade matemática sobre si mesmo, relacione as frases de 1 a 4 aos balões de diálogo de A a D. Então nós temos aqui o seguinte, ó, que a primeira frase diz: meu cubo é irracional, a segunda, sou racional, a terceira, sou puramente imaginário, e a quarta, meu inverso multiplicativo coincide com o meu conjugado. Então, os balõezinhos, aqui ele fala, ele te dá essas quatro contas. Mas tem algumas coisas que já são muito óbvias. Por exemplo, ó, esse daqui, o B, ele só tem a parte imaginária, ele só tem o 2i. Então isso aqui é um número imaginário puro. Então ele já está relacionado com a terceira frase. E o primeiro, quando ele diz meu cubo é irracional, quando ele fala que o meu cubo é irracional, o que é um número irracional? É um número que tem infinitas casas depois da vírgula e nenhuma dessas casas fica se repetindo. Então aqui já dá para perceber o raiz de 7, porque o raiz de 7 ele é um número que ele tem infinitas casas depois da vírgula. E se você pegar e elevar esse cara ao cubo, não vai mudar nada. Ó. Por quê? Raiz de 7 ao cubo, ele é a mesma coisa que você pegar raiz de 7 ao quadrado vezes raiz de 7. Porque aqui o expoente corta a raiz, e aí vai sobrar o quê? Vai sobrar 7 raiz de 7. Se raiz de 7 é um número irracional, 7 vezes um número irracional continua sendo irracional. Então a gente já sabe aqui facilmente que essa primeira frase se relaciona com a letra D e a terceira, né? Então a primeira com a D e a terceira ela já se relaciona com a letra B. Vamos ver se só isso já seria o suficiente para responder, ó. Um D. Um dele aparece em mais alguma alternativa? Aparece. Ele aparece na terceira, na quarta e na quinta, né? Então eu tenho mais duas que começam com frase 1, balão D. Isso significa que essas aqui, ó, você já descarta. Só pode ser uma dessas três alternativas a resposta. E aí, a terceira frase, ele se relaciona com o balãozinho B, que é o do imaginário puro. Ou seja, aqui, ó, já furou. Então essa alternativa também não pode ser. E aí, o que vai diferenciar os dois é a segunda frase e a quarta frase, que é o que vai diferenciar as duas alternativas possíveis. Então, ó, ele fala aqui: sou um número racional. O que é um número racional? O número racional é todo número que você pode escrever em formato de fração. Por exemplo, isso daqui, ó, um P sobre Q. Todo número que pode ser descrito em formato de fração é um número racional, tá? Então, olha só, ainda não me relacionei com esse balão A e nem com esse C. Esse balão A ele é muito improvável de estar relacionado porque ele tem número imaginário aparecendo. Ó. Então, se eu estou trabalhando com um número estritamente racional, eu não posso ter número imaginário aparecendo, porque o Luizinho ele pertence ao conjunto dos números complexos, tá? Então, esse daqui, ó, sou o número racional, certamente ele vai dar com a letra C, ele vai se relacionar com o balãozinho C. E aí, como que a gente faz para verificar se isso aqui dá um número racional? Como que se calcula um logaritmo, galera? A base elevado a alguma coisa tem que dar o número que está aqui dentro do logaritmo. Raiz de 2 elevado a que número que dá 2? 2. Se você pegar a raiz de 2 e elevar ao quadrado, o resultado dá 2. Então isso significa que
todo esse log de 2 na base raiz de 2 será trocado pelo número 2, porque se eu pegar a raiz de 2 e elevar ao quadrado, o resultado dá 2, porque o expoente elimina a raiz, assim como aconteceu aqui com raiz de 7. Tá? E aí nós temos então que todo esse log ele será trocado pelo número 2, e aí você tem o número 2 multiplicando e o número 2 dividindo, logo o resultado sobra somente o 9. Tá? Então, o 9 é um número racional. Por quê? Porque o 9 ele pode ser escrito em formato de fração. O 9 é a mesma coisa que 9 sobre 1, que ele também pode ser, por exemplo, 18 sobre 2. 18 sobre 2 também é 9. Tá? Então, a segunda frase ela se relaciona, no caso, com a letra C. E aí, segunda frase com a letra C já é o suficiente para a gente chegar na alternativa correta. Beleza? Próxima questão. Agora fica tudo um pouco mais de boa, né? A mais complicadinha era aquela primeira. Aí ele fala assim, ó, desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos a partir do 1 é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se. Então, o número 1 é a mesma coisa que 1 ao quadrado. 1 mais 3, que são os dois primeiros números ímpares, né? 1 mais 3 é 4, e 4 é a mesma. Então, 1 mais 3 ele é 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 1, 3, 5, se você somar os três primeiros números ímpares, 1 mais 3 dá 4, 4 mais 5 dá 9, que é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, nós temos novamente, né, a regra funcionando. E se a gente pegar os quatro primeiros números ímpares e somá-los, o resultado será a mesma coisa que pegar o 4 e elevar ao quadrado, que vai dar 16. Então, ele fala o seguinte: então a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é qual dessas? Então, como que a gente faz? Tem dois jeitos, tá, de fazer. Primeiro, dentre 100 números, tá, dentre os 100 primeiros números, nós temos que 50 deles são pares e 50 são ímpares. Metade desses números são pares e ímpares. Isso significa que se eu tenho 50 números ímpares, eu posso montar uma sequência como essa de 50 valores. Se eu tenho uma sequência de 50 valores ímpares, o resultado seria o quê? 50 ao quadrado. E aí você já consegue responder o exercício. Agora, outro jeito de você fazer ele, usando o conteúdo que a gente aprendeu. Percebam que do 1 para o 3 aumentou 2, do 3 para o 5 aumentou 2, do 5 para o 7 aumentou 2. Então nós temos aqui uma PA de razão 2. E quando eu tenho uma PA, existe uma relação para a gente obter a soma dos termos de uma PA. Então, como que funciona? Você pega o primeiro elemento mais o último vezes o número de elementos. A quantidade de números ímpares que nós temos é 50, né? Então, 1 mais 99 dá 100. Vezes 50 dá 5.000. E dividido por 2, 2.500, que é a mesma coisa que 50 ao quadrado. Então, aqui seria usando mesmo a definição de PA, mas quem percebeu a lógica aqui entre essa sequência, né, que forma o quadrado perfeito, já poderia responder sem fazer praticamente nenhum cálculo. E aí nós temos a terceira questão. Alguns modelos de rádios automotivos estão protegidos por um código de segurança. E para ativar o sistema de áudio, deve-se digitar o código secreto composto por 4 algarismos. No primeiro caso de erro na digitação, a pessoa deve esperar 60 segundos para digitar o código novamente. O tempo de espera ele duplica em relação ao tempo de espera anterior a cada digitação errada. Uma pessoa conseguiu ativar o rádio somente na quarta tentativa. Somente na quarta tentativa, sendo de 30 segundos o tempo gasto para a digitação do código. Então, cada vez que você digita, para você digitar o código, você leva 30 segundos. E cada vez que você erra, você leva 60 segundos para poder digitar novamente. Só que tem que tomar cuidado com o quê? Que o tempo de espera, ele duplica em relação ao tempo anterior, a cada digitação errada. Então, ele quer saber o tempo total gasto por essa pessoa para ativar o rádio.
O enunciado fala que ele só conseguiu na quarta tentativa. Então isso significa o quê? Que ele levou 30 segundos para digitar o código, aí ele cometeu o primeiro erro. Aí ele teve que esperar 60 segundos. Aí ele foi para a segunda tentativa, digitou de novo, levou 30 segundos. Cometeu mais um erro e aí ele teve que esperar o dobro do tempo anterior. Então agora é 120. Aí ele foi para a terceira tentativa, errou de novo, aí ele teve que esperar 240 segundos, porque é o dobro da tentativa anterior. E aí na quarta tentativa ele acertou. Então somando todo esse tempo, nós temos 540 segundos, tá? Também bem tranquilinho de fazer. A questão 4. O João ele está procurando cercar um terreno triangular que ele comprou no campo. Ele sabe que dois lados desse terreno medem respectivamente 10 metros e 6 metros. Então ele tem um terreno em formato de triângulo e esses são os dois lados desse triângulo. E eles formam entre si um ângulo de 120 graus. Então olha só, eu não tenho aqui um triângulo retângulo porque eu não tenho um ângulo de 90 graus, eu tenho um ângulo de 120. E vocês se lembram que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Então é impossível ter algum outro ângulo de 90 graus nesse triângulo. Então a gente já sabe que a gente não está trabalhando com triângulo retângulo. E aí ele fala que ele quer dar 3 voltas de arame farpado nesse terreno triangular e o preço do metro do arame custa R$5. E ele quer saber o valor que ele vai gastar com a compra do arame. Então vamos lá, pessoal. Ó, você tem um triângulo. Esse triângulo, você tem um lado que mede 10 metros, você tem o outro lado que mede 6 metros, e esses dois lados formam aquele ângulo de 120 graus. Tá? Então, o lado que você não conhece é o lado oposto ao ângulo de 120. Então, quando nós temos dois lados conhecidos e um ângulo, qual é a relação que a gente usa para encontrar a medida de um terceiro lado? Teorema de Pitágoras? Não! Por quê? Porque o teorema de Pitágoras ele só funciona se nós tivermos um ângulo de 90 graus, e aqui não tem. Então a gente vai usar o quê? A lei dos cossenos, beleza? Então a lei dos cossenos ela funciona assim. O quadrado do lado que a gente está procurando é igual à soma dos quadrados dos dois lados conhecidos, menos 2 vezes a multiplicação entre esses lados, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado que a gente está procurando. E aí, 10 ao quadrado dá 100, 6 ao quadrado dá 36, 100 com 36, 136. 10 vezes 6, 60, vezes 2, 120, que é o 120 que está aqui. E o cosseno de 120 vale menos meio. Aí, 120 dividido por 2 dá 60, e menos com menos mais. Então, 136 mais 60, 196. Como eu quero descobrir o valor do lado e não o valor do lado ao quadrado, a gente tem que extrair a raiz, e a raiz de 196 vai dar 14. Então isso significa que aquele lado do meu triângulo ele mede 14. Então a gente vai somar todos os lados do triângulo para saber o quanto de arame a gente precisa para cercar o terreno todo. E como ele disse que ele quer colocar 3 voltas de arame farpado, então esses 30 metros necessários para cercar o terreno, né, serve para uma volta só. Então, como ele quer 3 voltas, a gente tem que triplicar esse valor. Como o custo do metro do arame é de R$5, 5 vezes 90, 450. Então, esse é o valor total gasto em arame farpado para poder, né, cercar o terreno com 3 voltas. Agora nós temos aqui a quinta questão. A prefeitura de certa cidade ela vai construir sobre um rio que corta essa cidade uma ponte que ela deve ser reta e ligar 2 pontos A e B. E eles estão localizados nas margens opostas do rio. Para medir a distância entre esses pontos, um topógrafo localizou um terceiro ponto C, distante a 200 metros do ponto A. E na mesma margem do rio, onde se encontra o ponto A. Então, usando um teodolito, ele observou que os ângulos formados pelos lados BCA e CAB, eles mediam 30 e
e 105, ou seja, o BCA mede 30 e o CAB mede 105. Então, conforme ilustrado na figura a seguir. Percebam, pessoal, que pelas informações que ele deu no enunciado, ele nem precisava ter dado esse desenho aqui. Tá? Só pelas informações que foram dadas no enunciado, nós já seríamos capazes de fazer o desenho. Então, ó, aqui eu tenho dois ângulos conhecidos, tá? E um lado. Quando nós temos dois ângulos e um lado, a gente utiliza qual lei? A lei dos senos. Ele quer descobrir, no caso aqui, ó, com base nessas informações, é correto afirmar que a distância em metros do ponto A até o ponto B é? Então, ele quer descobrir essa medida aqui, ó. Então, aqui eu tenho eu tenho x dividido pelo seno do seu ângulo oposto, porque como eu tenho dois ângulos conhecidos e um lado, nós vamos utilizar a lei dos senos. Então, eu tenho a medida que eu estou querendo descobrir dividido pelo seno do seu ângulo oposto e a medida que eu conheço dividido pelo seno do seu ângulo oposto. Como a soma dos ângulos internos é de 180 graus, para completar os 180 faltam 45. Então, vai ser x dividido por seno de 30 igual a 200 dividido por seno de 45. Então, aqui eu vou deixar um desenho mais bonitinho para vocês entenderem melhor. Então, x dividido pelo seno do seu ângulo oposto igual ao 200, né, que é a medida desse lado aqui, que está lá no nosso desenho, dividido pelo seno do seu ângulo oposto, que é o 45. E aí, pessoal, o seno de 30, ele vale meio. Então, o seno de 30 que está dividindo foi para o outro lado multiplicando. O seno de 45 que está dividindo foi para o outro lado multiplicando. Multiplicaçãozinha cruzada. O seno de 45 vale raiz de 2 sobre 2 e o de 30 vale meio. 200 dividido por 2 dá 100. Como esse 2 vai lá para o outro lado multiplicando, ele volta a ser 200. E esse raiz de 2 é para o outro lado dividindo, porque eu quero achar o x, então a gente tem que isolar o x. Ou você faz 2 vezes 200, 400, dividido por 2, volta no 200. Então aqui foi feita a multiplicação cruzada novamente. Como aqui eu tenho uma raiz dividindo, a gente não pode deixar essa raiz embaixo porque é feio. Então o que a gente faz para tirar essa raiz de baixo? Racionaliza. Como que a gente racionaliza? Você multiplica e divide por raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Então, simplificando com o 200, a gente vai chegar no 100 em raiz de 2. E aí é a resposta do nosso exercício também. E a questão 6 da nossa prova, que agora já é uma questão bem mais fácil. Em uma festa, haviam 21 pessoas presentes e, ao chegarem, cumprimentaram com um aperto de mão uma única vez cada uma das outras pessoas. Quantos apertos de mão ocorreram ao todo? Então, olha só, o número total de pessoas, 21. Quando a gente vai realizar o aperto de mão ele envolve quantas pessoas por vez? 2. Se eu vou cumprimentar alguém, é eu e a outra pessoa. A gente cumprimenta um por um. Então, nós temos 21 pessoas, onde elas irão se cumprimentar de duas em duas. A ordem do cumprimento faz diferença? Não. Então, nós temos um caso de combinação. E aí é só substituir na fórmula da combinação. O n vale 21 e o p vale 2. 21 menos 2, 19. Então, o que eu fiz? Eu peguei o 21 fatorial e desenvolvi o 21 fatorial até o 19, porque daí, como eu tenho 19 fatorial em cima e embaixo, eu posso simplificar. O 2 fatorial, o que é 2 fatorial? 2 vezes 1, que é 2. Então, eu tenho 21 vezes 20 sobre 2. Simplificando, o 20 por 2, que dá 10, sobra 21 vezes 10, 210. Então, são 210 apertos de mão que vão ocorrer ao todo. Beleza? Então, exercício bem de boa. Próximo. Uma comissão será composta pelo presidente, tesoureiro e secretário. 5 candidatos se inscrevem para essa comissão, no qual o mais votado será o presidente. Então, aqui, ó, o mais votado será o presidente. O segundo mais votado, ele será o tesoureiro. E o menos votado, o secretário. Então, dessa forma, de quantas maneiras possíveis essa comissão poderá ser formada? Então, a ordem é importante aqui?
Sim, aqui a ordem é importante, porque a quantidade de votos que define a posição que cada um ocupa. Então é um caso de arranjo, porque a ordem é importante. Então eu tenho 5 pessoas, onde dessas 5 pessoas, 3 serão eleitas. Então o N é o meu número total, que são 5, e 3 é a parte desse todo que vão ocupar essas posições. E aí é só substituir na fórmula também. Então 5 menos 3 deu 2. Pego o 5 fatorial e desenvolvo até chegar no 2 para poder simplificar. E aí, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Então nós temos um total de 60 combinações dessa nossa comissão. Tá? Exercício também extremamente simples. Questão 8. Uma questãozinha de número complexo. Então, o número complexo z igual a 1 mais i, representado na forma trigonométrica, é? Então, gente, para representar um número na forma trigonométrica, o que a gente precisa? Tem a fórmula. É o módulo desse número complexo vezes o cosseno do seu ângulo mais i seno do seu ângulo. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o módulo. Aqui eu utilizei a letra P, mas nas aulas eu coloquei como sendo Z, né? Módulo de Z desse jeito. É a mesma coisa, cada autor utiliza uma letra diferente. Então, como que se calcula o módulo de um número complexo? É a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Que número que está acompanhando o i quando não aparece nada? Não é o número 1? Então, parte real ao quadrado mais parte imaginária ao quadrado, que vai dar raiz de 2. Como que a gente calcula o cosseno? Né? Como que a gente descobre o ângulo? O cosseno, aqui no número complexo, ele é dado pela parte real dividido pelo módulo, e o seno é dado pela parte imaginária dividido pelo módulo. Por quê? Porque todo número complexo ele é escrito na forma A mais BI. Então o A é a parte real e o B é a parte imaginária. Nas aulas teóricas de vocês, esse conceito está lá. Então, nós temos aqui 1 dividido por raiz de 2, e na hora que a gente racionaliza, vai dar raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de qual ângulo que dá raiz de 2 sobre 2? 45 graus. A mesma coisa no seno. A parte imaginária vale 1, 1 sobre raiz de 2. Racionalizando, também dá raiz de 2 sobre 2. E o seno de qual ângulo que dá raiz de 2 sobre 2? 45 graus também. Então, assim, pessoal, essa racionalização do 1 sobre raiz de 2, isso aí tem feito na aula, tanto nas aulas teóricas ali, quanto na aula ao vivo eu também fiz, tá? E agora é só substituir essas informações na fórmula. Então, módulo vezes cosseno do ângulo mais i seno do ângulo. Isso aqui é a forma trigonométrica de um número complexo. Agora a questão 9, tá? O resto da divisão do polinômio x à quinta menos 3x² mais 1 pelo polinômio x² menos 1 é? Bem fácil. X à quinta dividido por x² dá x ao cubo, ou seja, x ao cubo vezes x² dá x à quinta. Né? Produto entre potências de mesma base. Mantém a base, somos expoentes. Só que daí ele vem para cá com o sinal contrário. Só que o x ao cubo tem que multiplicar o menos 1 também. Então, x ao cubo vezes menos 1 dá menos x ao cubo. Ele vem para cá, mais. Esses dois caras se anulam. Os outros três a gente abaixa porque eles são diferentes. X ao cubo dividido por x ao quadrado, x. Ou seja, x vezes x² dá x ao cubo. Então, ele vem para cá com o sinal trocado. X vezes menos 1 dá menos x. Vem para cá com o sinal trocado como positivo. Aí, esses dois caras se anulam também. Esses três são todos diferentes, a gente abaixa. 3x² dividido pelo x² dá o quê? Só o menos 3. Ou seja, menos 3 vezes x² dá menos 3x². Então, ele vem para cá com o sinal contrário. Logo, esses dois vão se anular. Só que o menos 3 tem que multiplicar o menos 1 também, que dá 3 positivo. Então, ele vem para cá com o sinal contrário.
Aqui eu tenho valores semelhantes que eu posso juntar, que é o 1 e o menos 3. O x a gente abaixa. 1 menos 3 menos 2. Agora não dá mais para fazer a divisão, por quê? Porque o resto ele é de um grau menor do que o divisor. Então o resto é x menos 2. Acabou o exercício. Bem sossegado também. E a nossa última questão, ele fala o seguinte: sobre uma rampa de 3 metros de comprimento e inclinação de 30 graus. Então essa nossa rampa ela tem 3 metros de comprimento e uma inclinação, no caso, de 30 graus. Devem-se construir degraus de altura de 30 centímetros. Então serão colocados degraus aqui, esses degraus, cada um deles tem 30 centímetros. E aí ele pergunta, quantos degraus devem ser construídos? Bom, se cada degrau tem 30 centímetros, para eu descobrir a quantidade de degraus que serão necessários, eu preciso descobrir qual é a altura, que eu estou chamando aqui de H. Esse triângulo aqui, ó, percebam que ele tem um ângulo interno de 90 graus, então ele é um triângulo retângulo. Se ele é um triângulo retângulo, qual relação que tem ângulo, cateto oposto e hipotenusa? Seno. Só que percebam, pessoal, que a altura está em centímetros, porém o comprimento da rampa ele está em metros. Então a gente vai ter que converter esse comprimento da rampa de metros para centímetros. Se cada metro tem 100 centímetros, 3 metros tem 300. Então a gente vai utilizar o seno aqui, que é cateto oposto dividido pela hipotenusa, que é isso aqui. Agora, pessoal, o seno de 30 vale quanto? Meio. O 300 não está dividindo, ele vai para o outro lado multiplicando. Aí vai ficar o quê? Vai ficar 300 vezes meio. Ou seja, multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2, que vai dar 150. Então, 150 é a altura total da minha rampa. Como cada degrau tem 30 centímetros, a gente divide esse 150 por 30, que totalizam 5 degraus, tá? Então, essa foi a prova de vocês. Para mim, assim, a primeira questão era que dava um pouquinho mais de trabalho. De resto, era bem de boa. Espero que todos tenham ido bem. Espero que vocês tenham gostado também da disciplina, tenham se divertido nas aulas, tá? E se eu tiver mais alguma disciplina no curso, a gente vai se ver mais pra frente. E caso eu não tenha nenhuma, pelo menos no dia da formatura eu apareço para vê-los. Beleza? Pelo menos aí para dar um abraço em vocês e vê-los pessoalmente nessa nossa formatura. Então, pessoal, bom trabalho, muito estudo, muita bunda na cadeira aí até ficar quadrada. Beleza? E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado por tudo.